E aí, pessoal, tudo bem? Mais um encontro. Vamos dar sequência aos estudos. Você que optou pelo concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Você tem que conhecer muito bem a parte da organização político-administrativa brasileira. Sem conhecer alguns artigos da Constituição que revelam a organização do Estado. Principalmente o artigo 18, você tem que entender muito bem este importante artigo. Eu vou trazer para você já a leitura desse artigo 18, numa comparação inclusive ao artigo 1º, que também está no seu edital. Sim, obviamente, você já estudou inclusive o artigo 1º, aquele que trata dos princípios fundamentais. Lá naquele artigo 1º, nós estudamos que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, a gente viu lá, né, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Agora, numa redação bem parecida, são redações que se voltam para análise de uma mesma coisa, o Estado brasileiro. O artigo 18 vem e complementa que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Isso tudo é muito simples, tá? Mas essa simplicidade pode nos pegar na hora da prova. Sim, porque ela vem a prova e diz assim: são entes componentes da República Federativa do Brasil, a União, os estados, as regiões, os municípios e o Distrito Federal. Será que é assim? Quem é que tem soberania? É a União ou é a República Federativa do Brasil? A União era autônoma? Então percebam que a gente pode, sim, ser chamado a responder algumas questões que trabalham justamente com essas nuances. Nuances que estão gravitando em torno do artigo 1º e 18 da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu começo essa abordagem a partir de uma revisão da República Federativa do Brasil. Não sei se revisão é a melhor palavra, né? Mas você sabe que essa República Federativa do Brasil, você sabe que o nosso país é um todo formado por alguns entes menores. Nós temos aí a União enquanto componente da República Federativa do Brasil. Temos também os estados. Existe uma União, né, que é aquele espaço, vou assim dizer, federal, e existem os estados que compõem a República Federativa do Brasil. Ao todo são 26, você sabe. Mas além da União e dos estados, temos também o Distrito Federal. O Distrito Federal que é um misto de estado e de município, que é o outro ente componente da organização político-administrativa brasileira. Então temos aí a República Federativa do Brasil, ela compõe a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso você vai encontrar no artigo 18, que diz: a organização político-administrativa da República compreende 4 entes: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. De certa forma, ali no artigo 1º também há uma menção à União, estados, municípios, Distrito Federal, tá? Basicamente é isso. Agora, a gente tem que lembrar que existem 2 atributos inerentes ao Estado brasileiro como um todo. Um deles é a soberania, o outro é a autonomia. Claro que a gente não precisa querer conhecer todas as nuances que separam a soberania da autonomia. Eu acho que é exagerado para o concurso que a gente quer. É um tema, enfim, bem aprofundado de direito constitucional, a diferença entre a soberania e a autonomia. Mas você tem que saber que soberania é um poder maior que o poder autonomia. A soberania está lá em cima, a autonomia não está. Logo, você tem que olhar para este quadrinho aqui e responder qual destes entes é autônomo. Lembrando que a autonomia,
A gente pode assim conceituar. A autonomia é a capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Aqui eu corro o risco de estar sendo aprofundado demais, tá? Eu vou construir o raciocínio e ao final eu vou apontar exatamente o que eu quero que você saiba. Então, os entes que eu vou chamar de autônomos, eles têm capacidade de auto-organização, quer dizer, eles se organizam. Não vem alguém e os organiza. Eles têm também capacidade de autogoverno, quer dizer, serão eleitos, né, os seus representantes, tudo tranquilamente. A gente não vai escolher por alguém. E eles têm a autoadministração também, tá certo? Bom, os municípios. Naturalmente, os municípios são autônomos. Eles têm, então, esta tríplice capacidade. Eles têm essa capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. O Distrito Federal também. O Distrito Federal ele também tem a tríplice capacidade: autogoverno, auto-organização e autoadministração. Ele é um misto, né? Ele é um misto de Estado e de município. De outro lado, os estados também. Os estados também têm essa dita autonomia, né, que eu coloco para vocês. Mas aí a gente chega naquela pegadinha que derruba 1 milhão. A União, ela é maior, me parece? Só me parece, já explico. Ela tem soberania ou ela tem autonomia? Quer dizer, ela tem um poder igual ao poder do Estado, do Distrito Federal e do município, ou ela tem um poder maior? Olha, a União, atenção para o que eu vou dizer. Se você respondeu tem soberania, você errou, porque a União ela tem autonomia. Todos os entes da República Federativa do Brasil, os componentes, 4 ali, os menores, eles têm autonomia. Antônio, mas capaz, está errado. Não está errado. Essa conclusão que eu afirmo para você, ela é retirada do próprio artigo 18, que diz: a organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Nos termos da Constituição, tá bom? Antônio, mas então quem é que tem soberania, meu Deus do céu? Bom, a soberania é um atributo do todo, da República Federativa do Brasil. Se você voltar lá para aquela aula na qual eu disse para vocês que o artigo 1º trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, blá blá blá, lá você vai perceber que a União, aliás, que a República Federativa do Brasil, ela sim é dotada de soberania. Beleza? Então olha lá, hein? Não vamos errar isso daí. Isso aí é muito importante. O artigo 18, ele está aí para você reconferir, né? E aí pule para o parágrafo 1º, que diz que Brasília é a capital federal, nada demais. Os territórios federais integram a União. Bom, aqui eu trago um novo ponto, um novo elemento. Além da União, além dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nós podemos também pensar nos territórios. Essas duas informações aí, Pacto Federativo, Cláusula Pétrea, não são relevantes para esse concurso, mas os territórios sim, a gente sabe que eles podem ser criados. E, se forem criados, eles pertencerão à União. É o que você encontra lá no artigo 18, parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União. E a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Cuidado! É uma lei complementar, é uma lei mais difícil de ser criada, a lei que vai criar os territórios. A gente não precisa, olha o que eu vou dizer, a gente não precisa saber a diferença entre lei complementar e lei ordinária também, isso não está no seu edital. Mas a gente tem que saber que existe lei ordinária no Brasil e existe lei complementar. A complementar é mais difícil de ser criada. E é justamente essa mais difícil de ser criada, que vai criar o território. Tá bom? Então atenção, hein? Isso aí, para o examinador, é um prato cheio. É um prato cheio.
O examinador vem e fala que os territórios federais, a Consulplan vem e fala que os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão reguladas em lei ordinária. Não, não é lei ordinária, é lei complementar. Tá bom? Show de bola. Antônio, mas o que é um território? Olha, território não existe hoje no Brasil, mas se porventura a gente ganhasse, vou exemplificar forçadamente, o Havaí, os Estados Unidos não querem mais o Havaí, dá muito trabalho o Havaí, pega para você, Brasil. Isso poderia integrar a nossa realidade como um território, é algo que é do Brasil, embora a gente não faça muita coisa lá, né? Tá bom? Show de bola. Agora, o artigo 18, ele tem 2 parágrafos que são os mais importantes deste assunto, na minha opinião. Eu já trouxe uma pegadinha, mas agora eu trago para você algo que é muito importante. Né? Talvez seja o que há de mais importante aí. Vamos lá. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso por lei complementar de novo. Olha ela aparecendo aí. Bom, então, Antônio, quer dizer que a gente pode criar novos estados? Sim. De largada, cuidado com esse ponto. Muito embora a República Federativa do Brasil seja formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, novos estados podem sim ser criados. A gente pode criar novos estados na forma que aí está. Mas além, já vou voltar a ela, mas além disso, a gente também pode criar municípios. Sim, podemos criar municípios. Vejam lá, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Lei estadual. Dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Então a gente percebe a partir dessas leituras preliminares que podemos criar estados e podemos criar municípios no Brasil. Sem dúvida, a gente pode tanto criar estado quanto podemos criar municípios. Só que o passo a passo aí é diferente. Sim, é diferente, né? Criar um estado e criar um município. Até existem algumas diferenças entre divisão, desmembramento, fusão e incorporação, mas eu receio que não seja o necessário. O que você tem que conhecer para a prova é justamente esse quadrinho. Vamos otimizar aí o seu estudo. Este quadrinho. Qual que é o procedimento para a criação de um estado? Qual que é o procedimento para a criação de um município? Pois bem, para criar um estado, primeiro preciso de um plebiscito. Plebiscito é uma consulta prévia à população diretamente interessada. Então o plebiscito, ele é feito antes da decisão ser tomada, É diferente do referendo, que é tomada depois, né? O referendo é feito depois da decisão já ter sido tomada. A gente entra para dizer se concordamos com aquilo ou não. Agora o plebiscito ele é feito antes. O plebiscito é a votação que vai começar aí a criação de estados. Bom, se o resultado do plebiscito for positivo, o projeto é enviado ao Congresso Nacional para que ele faça uma lei complementar federal. Então quer dizer, eu quero dividir o estado de Minas. Quero acabar com Minas, criar 2 novos estados. Quem vai dizer, primeiramente, se quer isso, é a população diretamente interessada, ou seja, a população mineira. E quando eu falo população, leia-se eleitor, tá? Mas olha, caiu população, marque, porque é o que fala a Constituição. Mas a população, em verdade, é quem vota, né? Os eleitores de Minas Gerais vão dizer se querem ou não querem aquilo. Se disserem não querem, acabou. Agora, se disserem querem, aí a gente vai enviar o projeto para o Congresso Nacional, a fim de que o Congresso Nacional faça, querendo, uma lei complementar. O Congresso também não é obrigado a fazer, mas se quiser fazer a criação do Estado, ele tem que fazer uma lei complementar, federal. Tá bom? Maravilha! A prova vem e cobra assim, ó. Para criar Estado, precisamos de um referendo,
ou então de uma lei ordinária. Não, não é referendo e lei ordinária, né? É plebiscito e lei complementar federal. Tá certo? Agora, para criar municípios, percebam, o passo a passo é um pouco diferente. Para criar municípios, nós precisamos primeiramente de uma lei complementar federal, ou seja, de uma lei complementar feita pelo Congresso, dizendo em que período os municípios podem ser criados. Veja que sensacional. Tem que ter uma lei complementar dizendo em qual época do ano os municípios podem ser criados. A lei propriamente dita não existe hoje. Até hoje ela não foi criada. Até hoje ela não foi criada. Mas o requisito está lá na Constituição, sim, né? Ele existe e se cobrarem pode marcar. Agora, depois disso, vamos supor que exista a lei complementar federal. Aí, a gente vai divulgar estudos de viabilidade municipal. Ou seja, a gente vai perguntar para a sociedade, para a população, a gente vai mostrar, melhor dizendo, para a sociedade que vale ou não a pena fazer aquele município. Então, divulgação de estudos de viabilidade municipal. Com a divulgação desses estudos de viabilidade municipal, aí sim, a gente vai chamar a população diretamente interessada para fazer a participação num plebiscito. Tá bom? Então a gente tem que, sim, chamar a população diretamente interessada para fazer o plebiscito. E aí, meus queridos, sendo favorável a opção, aí a gente vai fazer uma lei estadual. Então, mais uma vez, como é que a prova cobra, né? Normalmente aqui a prova, ela troca assim, ó, plebiscito por referendo e lei estadual por lei municipal. Ela não troca muito, ela não trabalha muito com lei complementar federal ou divulgação de estudos de viabilidade municipal, mas esses de baixo, ela troca, tá? Ela troca plebiscito por referendo, troca lei estadual por lei municipal. Beleza? Você não vai cair nessa daí. Não vai cair nessa daí. Agora, esse ponto, tranquilo, vamos para o próximo aqui, artigo 19. Existem algumas vedações impostas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Quais são as vedações? Bom, primeiramente, é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, não pode a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem se envolver com a igreja. Não faz o menor sentido. Veja, o que é do Estado, é do Estado. O que é da religião, é da religião. Ponto. Não pode a União criar a Igreja da União. Não tem cabimento, né? A Igreja do Estado, a Igreja do município, não tem sentido. Não podem. Agora, naturalmente, aquela colaboração de interesse público até pode ser mantida. Por exemplo, o município quer fazer uma campanha de vacinação e o melhor lugar é o pátio de uma igreja. Aí não tem por que também proibir essa aproximação, tá bom? Também não podem os quatro recusar fé aos documentos públicos. E isso quer dizer que se um guarda estadual, ou melhor, se um policial federal te para e você apresenta um RG, que é documento estadual, ele tem que reconhecer a validade daquilo. Ele não pode dizer, não, me dá um documento federal, me dá teu passaporte, isso daí eu não admito. Não, eles não podem recusar fé aos documentos públicos e também eles não podem, os entes que eu mencionei, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, recusar fé aos
Aliás, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Parece que é a mesma coisa que está sendo dito, mas não é. A gente tem que dividir assim. Ó. Primeiro, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem criar distinções entre brasileiros. Quer dizer, você nunca poderá ser a Condessa de Minas Gerais, o Barão de Belo Horizonte. Não há possibilidade de criação de distinção entre brasileiros. Agora, da mesma forma, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem criar preferências entre si. Não tem sentido. Isso quer dizer que os quatro, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, não podem criar preferências entre si. A União não pode preferir o Estado A não pode preferir o município B, esse tipo de coisa. A União não pode, assim, estabelecer uma política de supervalorização de um Estado apenas. Ela tem que se preocupar com o todo, beleza? Maravilha! São só esses 2 artigos, mas só é modo de dizer porque eles representam muito para a sua prova, tá bom? Então, dado este conteúdo, eu vou aqui para outro. Vamos falar agora sobre a parte do poder legislativo. A gente tem aí alguns poucos artigos para tratar do 45 ao 47. Eles revelam a organização do Congresso Nacional que você aí vê. Eis o Congresso Nacional. De um lado tem a Câmara, de outro temos o Senado. A Câmara de Deputados, primeiro eu vou dar o conceito, depois eu vou para a lei contigo. A Câmara de Deputados está prevista lá no artigo 45 da Constituição. E ela, a Câmara, é formada por representantes do povo nos estados, no Distrito Federal e nos territórios. Então quer dizer, a população de Minas está sendo representada no âmbito federal na Câmara de Deputados. Sim, você, mineiro, mineira, é representada na Câmara de Deputados pelos deputados federais. Tá? A composição é proporcional. Isso quer dizer que aquele estado que tem mais habitantes terá mais deputados federais, ao passo que o estado que tem menos habitantes terá menos deputados federais. A Constituição não diz exatamente quantos deputados haverá por estado. Diz apenas que nenhum estado terá menos do que 8 ou mais do que 70. Então, atenção, nenhum estado terá menos do que 8 ou mais do que 70 deputados. O estado menos populoso tem 8, o mais populoso tem 70. Beleza? A definição exata é feita por lei complementar. Tem uma lei complementar que vai ser criada, né, e vai dizer exatamente quantos deputados federais haverá por estado. Não precisa saber nada dessa lei complementar, a não ser que é uma lei complementar e não uma lei ordinária. Veja como essa expressão lei complementar aparece, que vai definir essa proporcionalidade, correto? Existe uma exceção. Os territórios, se criados, os territórios contarão com 4 deputados federais, independentemente do número de habitantes que eles venham a ter. O mandato de cada deputado é de 4 anos, o que equivale a dizer uma legislatura. O mandato de um deputado federal equivale a uma legislatura. Tá bom? 4 anos. Eu quero que você associe isso dessa forma. Uma legislatura equivale a 4 anos. O mandato do deputado federal, que todos sabemos é de 4 anos, é o que equivale a uma legislatura. Está lá no artigo 44, eu vou falar dele já já com você. A idade mínima, receio que não seja necessário memorizar, não está no seu edital. Tá bom? Agora, isso é a Câmara. De outro lado, só uma coisa aqui antes, ó. Também na Câmara tem o sistema eleitoral proporcional. Eu só trago isso para você para dizer que na Câmara de Deputados, às vezes, a gente vota numa pessoa e essa pessoa puxa consigo outros parlamentares. Por isso que todo partido político adora candidato a deputado federal, que seja ex-Big Brother, jogador de futebol, cantor, porque essas pessoas trazem
candidatos com eles. O Tiririca, por exemplo, ele foi eleito lá com 1.800.000 votos, ele puxou com ele parlamentares que tiveram votação inexpressiva. É uma realidade na Câmara de Deputados, tá? Agora, de outro lado, o Senado Federal, ele é formado por representantes dos estados e do Distrito Federal. Território não agora, só do estado e do Distrito Federal. Então, Minas Gerais é representada aonde? No Senado. Agora, a população mineira é representada na Câmara de Deputados. Bom, a composição lá é fixa. Sim, cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores cada, com 2 suplentes. Então, se são 3 senadores por estado e no Distrito Federal, considerando que a gente tem 26 estados e um Distrito Federal, 3 vezes 27 dá 81. Nós temos 81 senadores e 513 deputados federais. Tem mais deputados do que senadores. Concorda? Beleza. O mandato deles é de 8 anos, o que equivale a dizer 2 legislaturas. Só que as eleições são feitas de 4 em 4. Aí você fala, Antônio, mas aí pera lá, e não tá rolando, não tô entendendo. Como é que o mandato é de 8? Como é que o mandato é de 8 e a eleição é de 4 em 4? Sim, porque a gente não troca todo mundo a 4 anos. Não, não é bem assim. Numa eleição, a gente troca 4, na outra 2, na outra 4 e na outra 2. Sempre haverá 8 senadores, mas na eleição, por exemplo, de 2017, a gente está agora, foi 2014, salvo engano, 14, a gente escolheu um. Tinha 2 já que ficavam. Agora, na próxima eleição, 2018, a gente vai escolher 2. Na outra, 1 e assim por diante. Sempre haverá 8 senadores, mas a renovação na casa é na proporção 1 terço, 2 terços. Idade mínima é de 35 anos e o sistema eleitoral é o sistema majoritário. Essa é a Câmara, é o Senado, né? E o Senado são os artigos que mais caem. O artigo 44 está aí. O poder legislativo é exercido pelo Congresso, que se compõe de Câmara dos Deputados e do Senado, você já sabia. Cada legislatura terá duração de 4 anos. O artigo 45 fala sobre a Câmara de Deputados, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, blá blá blá. Tudo a gente viu, proporcional, nenhum estado pode ter menos do que 8 mais que 70, cada território elegerá 4 deputados, o Senado está aí, majoritário é o princípio, isso quer dizer, né, o sistema majoritário difere do sistema proporcional, na medida em que o sistema majoritário ele pressupõe o seguinte, o mais eleito entra, ponto. O mais, melhor dizendo, votado entra. O mais votado entra, beleza? Show de bola! Tudo está aí. E por fim, o artigo 47 fala que as decisões no âmbito do Congresso são tomadas na presença de maioria absoluta dos membros por manifestação, salvo disposição em contrário, de maioria simples. Quer dizer, para a gente começar a discutir as coisas em qualquer casa do Congresso, devem estar presentes na sessão mais da metade dos membros. E as decisões são dadas por mais da metade dos presentes. Antônio, eu não entendi. Por exemplo, no Senado Federal, a gente tem 81 senadores. Para começar a discussão, diz a Constituição que precisamos na sessão de maioria absoluta, quer dizer, mais da metade do total. 81 divididos por 2 dá 40,5, mais da metade disso é 41. Então, para começar a discussão, lá no Senado devem estar presentes 41. Na Câmara é a mesma coisa, só muda o número, né? Mais da metade de 513. Faz a conta você aí, 513 dividido por 2 é arredonda para cima. Agora, presentes a maioria absoluta, aí as decisões são tomadas por maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Então, se naquele dia tinha 41 senadores, exatamente, poderia começar a discussão. E a discussão lá seria aprovada por mais da metade dos presentes. Mais da metade de 41 dá 21. Beleza? Meu querido, minha querida, muito obrigado. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Nos vemos na próxima aula. Última aula. Por enquanto é só.